Bom dia, pessoal. Para quem não me conhece, meu nome é Cláudio Sabino. Sou advogado constitucionalista e filósofo cristão. Hoje, notadamente, dia 27 de maio de 2025, finalzinho de uma manhã de terça-feira, portanto, estou voltando aqui para compartilhar mais um vídeo com os senhores e senhoras, desde já dando as boas-vindas ao grande canal da cidadania, canal 3D, o Três Dimensões, ato contínuo, agradecendo aos mais de 160 mil views, o visualização que o canal obteve desde sua instituição, em especial os novos inscritos. Sejam todos muito bem-vindos, bem-vinda ao presente canal da cidadania, canal 3D, ou Três Dimensões. Para quem não conhece o propósito do presente canal, desde já informo com tudo no ponto que o propósito do presente canal consiste em 3D, não à toa, cuja primeira plataforma em que pese você terá aí a oportunidade de assistir diariamente videoaulas com este que estava a falar, que é um advogado constitucionalista e filósofo cristão, atuante nas mais diversas e complexas áreas do direito público e privado, mas no bojo do presente canal fora batizado de 3D não à toa, cuja pela plataforma diariamente você terá a oportunidade de compartilhar com este que estava a falar vídeos versando sobre aquilo que vem sendo decidido pelo STJ, considerado Tribunal da Cidadania, em especial as decisões que vêm sendo pacificadas pela Excelsa Corte do Supremo Tribunal Federal no âmbito do direito constitucional, nas mais diversas ramificações do direito, bem como direito imobiliário, direito previdenciário. Não à toa existe aí no mínimo 2 vídeos que eu falo alerta e orientação aos aposentados e pensionistas que foram vítimas da fraude do INSS. E já tem no mínimo 2 vídeos nesse sentido. Mas no presente canal em que pese, você também tem aí vídeo publicado que fala sobre o advogado sem fronteira, como ser um advogado sem fronteira, à luz da iminente crise de legalidade e legitimidade da justiça. Existe também como refazer a rota na advocacia e na vida quando tudo parece perdido. Existe aí vídeo postado sobre o RE 635659, para que o Supremo Tribunal Federal disse ser constitucional o uso e porte de maconha até um limite de 40 gramas. E para quem aí tem pessoas que estão respondendo processo de tráfico de droga, recomendo que procurem um competente advogado criminalista ou constitucionalista como este que estávamos a falar, para analisar aí o seu contexto e seu processo, para saber se cabe um pedido de revisão para diminuir pena, quiçá até absolvê-lo. Outro sim existe também aí publicado dentre diversos outros vídeo onde eu falo acerca de como sintonizar na frequência quântica de Deus. Existe aí também cavalo de Troia das austerias políticas tomadas por Donald Trump nos Estados Unidos desde o dia 20 de janeiro. Existe vídeo aí postado no sentido de quem joga fora, quem rejeita o problema joga fora a oportunidade. Existe vídeo aí também que publiquei, no mínimo 3 ou 4, sobre conclave, sobre direito canônico. Tem alguns publicados aí já no sentido de igreja sinodal e o que se esperar do novo Papa Leão XIV. Hoje iremos falar também um pouco acerca de dada temática. Dentre estes e diversos outros vídeos, bem como refazer a rota na advocacia e na vida quando tudo parece perdido. Mas hoje estou voltando aqui para compartilhar um tema que em tese parece simples ou comezinho, não obstante nos possibilitar fazermos uma grande reflexão acerca desse estado de coisa em que o mundo está a passar, esse estado de coisa em que o mundo está a apresentar em sede de uma iminente transformação deste mundo líquido, este mundo, como o saudoso Papa Francisco gostava de dizer, o mundo descartável, um mundo que está em transformação. E não à toa tudo que é ismo do grego, do latim, significa movimento cultural, movimento social, movimento econômico, movimento ideológico e etc. Então tudo que é ismo, multiculturalismo, relativismo cultural, universalismo cultural, constitucionalismo, neoconstitucionalismo, transconstitucionalismo, tudo isso que tem ismo, termina com ismo,
remonta à ideia de movimento, movimento social, movimento econômico, movimento político, movimento jurídico, e não todo mundo está assistindo de camarote esse duelo aí das políticas econômicas nem um pouco ortodoxa que vem sendo tomada pelo atual presidente dos Estados Unidos, a saber, Sua Excelência Donald Trump, desde o dia 20 de janeiro, no sentido de taxar o mundo, inclusive seus vizinhos, México e Canadá, tentando tornar o Canadá em mais um dos estados soberanos dos Estados Unidos, tentando expulsar os palestinos da faixa de Gaza para transformar naquele local, juntamente com Elon Musk, que é um dos homens mais ricos, ou que são mais ricos, e que está fazendo parte aí do governo de Trump. Mas o fato é que, desde o primeiro dia da gestão de Trump na política dos Estados Unidos, ele vem ameaçando expulsar os palestinos da área da faixa de Gaza para transformar ali um resort de luxo. Mas o mundo está observando aí essa mudança que salta aos olhos, como a nomeação do novo Papa, primeiro Papa americano, a saber, Papa Leão XIV, e seguidor, né? O mesmo é seguidor da ordem de Santo Agostinho, que é uma ordem que tem previsão para tudo, tem previsão para todas as correntes filosóficas, para todas as correntes teológicas, bem como os calvinistas, bem como os luteranos, bem como os Jacó-Armínio, ou seja, até mesmo para o espiritismo, o kardecismo, o hinduísmo, o budismo. Existe previsão na teologia monista de Santo Agostinho. E foi exatamente esta uma das razões pelas quais hoje escolhi o tema, abre aspas, qual o preço da liberdade, do sucesso, do poder e do pecado à luz do universalismo cultural, do Estado laico, do ceticismo da fé e da espiral do silêncio, fecha aspas. Eis a questão, como dizia o grande dramaturgo, e por que não dizer, um dos maiores filósofos britânicos de todos os tempos, qual seja William Shakespeare, para quem à época não olvidara em ser pedagógico no sentido de dizer existir entre o céu e a terra ambos mais coisas do que a nossa vã filosofia imagina. Mas qual for exatamente a razão ou motivação pela qual hoje fui instado ou provocado a falar de um tema tão sensível, porém importante? Explico. E como sempre, a resposta é de fácil alcance. Resolvi deliberar sem ter a menor pretensão de esgotar a matéria acerca de dada temática, exatamente em razão de o mundo estar em uma iminente transformação na política global, notadamente pelas austerias e nem um pouco ortodoxas políticas econômicas tomadas por Donald Trump, a eleição de um primeiro Papa americano, a saber, Leão XIV, seguidor da Ordem de Santo Agostinho. E quando você vai para a Ordem de Santo Agostinho, para a teologia monista de Santo Agostinho, você observa que Santo Agostinho deixou previsões teológicas, doutrinárias e dogmáticas para todo tipo, para todo gosto. Para os calvinistas, para os luteranos, para os arminianos, para até mesmo os anglicanos. Quiçá, pasme-se, Santo Agostinho falava até da predestinação, ou seja, que é defendido pelo hinduísmo, pelo budismo, em especial pelo kardecismo de Allan Kardec. Mas o que mais me motivara no dia de hoje a falar acerca de dada temática, sem ter a menor pretensão de esgotar a matéria, foi exatamente no sentido de tentar jogar a luz de Santo Agostinho para um tema sensível, porém importante, notadamente nos dias em que estamos diante de um manifesto ceticismo da fé, um ceticismo cultural, um ceticismo ideológico, um ceticismo filosófico,
teológico, democrático e jurídico, a ponto de muitos criticarem não somente o saudoso Papa Francisco pelas tentativas de mudança e, por que não dizer, de reforma na Cúria Romana, seguida pelo seu sucessor, a saber, Leão XIV, mas o fato que essa ideia de uma igreja sinodal, para quem não sabe, sinodal consiste exatamente em uma igreja, em uma cultura, em uma ideia, em uma democracia que deve andar de mãos juntas, andar em uma única direção, andar em prol de um único objetivo, de um interesse comum, como tão bem defendido pelo último livro escatológico da Bíblia, a saber, Apocalipse. Pois se você observar com a devida cuidade teológica, o último livro da Bíblia, a saber, Apocalipse, escrita por João na ilha de Patmos, você vai observar que lá tem previsões escatológicas para o dia do Senhor, o dia do tribunal de Cristo. E dentre elas, você irá encontrar previsões no sentido de Deus prever que deseja que o povo, toda a nação, todas as religiões, todas as nações marchem em única direção, que é Israel. E isso remonta a essa ideia de uma igreja sinodal. Mas, afinal, do que estamos a falar? Em que tempo estamos? Como diziam os gentios, a era dos gentios. Estamos a falar exatamente de um mundo líquido, de um mundo em manifesta transformação ideológica na política, no campo da política, no campo da economia, no campo da geopolítica. E aí se faz extremamente necessário, contudo, no ponto, lembrar de um conceito sob a perspectiva do direito constitucional, sob a perspectiva da teologia, sob a perspectiva da teologia especial do direito canônico, que é exatamente o conceito de um Estado laico. Para quem não sabe, um Estado laico consiste exatamente em um Estado em que, assim como a política, assim como o Estado não pode intervir nas questões religiosas, ou seja, na igreja, por via reflexa, a igreja também não pode intervir nas questões do Estado. E essa ideia de laicitude se dá exatamente lá com a cultura greco-romana. Quando a gente viaja para a cultura greco-romana, que inspiraram o mundo, a gente cai lá no instituto jurídico do Édito de 313 depois de Cristo. Para quem não sabe, édito é sinônimo de decisão, é sinônimo de resolução, é sinônimo de lei. E quando se falava em édito na época da cultura greco-romana, remontava exatamente e se aplicava exatamente a uma lei, a uma resolução, a um tratado, a uma sentença que tinha caráter híbrido, ou seja, caráter religioso, caráter político, caráter jurídico. E em idos de 313 depois de Cristo, Roma editou o Édito de Milão, com o objetivo de dar o primeiro passo para criar o Estado laico, ou seja, o Estado soberano em que não exista uma religião oficial, que é exatamente isso que consiste o Estado laico. É um Estado em que o Estado não deve intervir nas religiões, assim como as religiões, por via reflexa, não devem intervir na questão dos Estados. Não obstante, na prática, dada a tarefa sendo de difícil alcance, como iremos, ao longo do presente estudo, demonstrar. Mas o fato é que o Édito de Milão, de 313 depois de Cristo, criara o Instituto da Laicidade, em primeiro momento.
Não obstante, mais de 60 anos depois, ou seja, em idos de 380, o mesmo em tese ter sido revogado com o outro édito de Tessalônico, que é sinônimo de Salônica, uma cidade da atual Grécia. E esse édito de Salônico, de idos de 380 depois de Cristo, em tese revogara o édito de 313, que criara em Roma o Estado laico. Ou seja, em idos de 313, por meio do édito de Milão, Roma libera a galera, ou seja, libera todos os religiosos a praticar e seguir a religião que bem entender. Não obstante, em idos de 380 depois de Cristo, por meio do édito de Salônico, na antiga Grécia, e hoje é uma cidade chamada Salônico, que fica no norte da Grécia, em tese ter revogado o édito de Milão de idos de 313, quando tornara o cristianismo católico, apostólico romano, a religião oficial de Roma. Ou seja, a gente já começa a observar nessa projeção do tempo um paradoxo, que se em idos de 313, por meio do édito de Milão, fora liberado, a prática de todo e qualquer culto religioso, ao revés, quando estamos diante do édito de Salônico, de 380 depois de Cristo, a gente observa que o fato de Roma ter tornado o cristianismo católico apostólico romano como religião oficial de Roma, ato contínuo, acabara por jogar por terra o instituto da laicitude, ou seja, do Estado laico, que consiste exatamente em um Estado. Assim como o Estado não pode intervir nas questões da religião, as religiões não podem intervir nas questões do Estado. Veio, portanto, que não é tarefa fácil delimitarmos os verdadeiros contornos e alcance da história da instituição que podemos considerar a mais importante e poderosa de todas, a saber, o cristianismo, a saber, o catolicismo, a saber, a Cúria Romana, a saber, a cidade do Vaticano, representado pela Santa Sé, que tem representação em mais de 160, 170 países. E é a Santa Sé, sob a perspectiva do direito canônico, que dá natureza jurídica e personalidade jurídica de direito público interno, internacional, externo, internacional, a cidade do Vaticano. Mas o fato é que essa instituição chamada Vaticano, chamada Igreja Católica, data mais de 2000 anos. E nesse relevante período, a mesma, para além de enfrentar como derrubar diversos impérios, bem como os impérios romanos, espanhóis, bizantinos, romano, germânico e etc. Para além disso, a Igreja Católica não somente enfrentara no mínimo 4 reformas protestantes, iniciada do monge alemão Martinho Lutero, seguida pelo João Calvino na Suíça e França, terceira, Jacó Armínio, quarta, pelo rei Henrique VIII da Inglaterra. E nesse interstício, e nesse período, como surgir como reação a esses impérios, a esses reinados, porque nesse mais de 2000 anos, a instituição da Igreja Católica Apostólica Romana, a cidade do Vaticano, a Cúria Romana, para além de enfrentar e derrubar reinos e impérios, o teu sim por vir reflexo a mesma também enfrentara e superara expressivo 4 reformas protestantes, começando pelo Martinho Lutero na Alemanha,
seguida pela de João Calvino, Suíça e França, Jacó Armínio e o rei oitavo da Inglaterra, que, em razão de o Papa da época ter excomungado por ele querer casar-se com a rainha da Inglaterra, a rainha da Espanha, o mesmo para se insurgir contra o Papa da época, contra a Cúria Romana da época, resolveu implementar a quarta reforma protestante, que fora palco e objeto da igreja, por que não dizer, advento da igreja católica anglicana do Reino Unido. Veio, portanto, que em todo o marco temporal, toda a história da Igreja Católica, você observa o poder político, econômico, teológico e jurídico que esta instituição, a saber, a Igreja Católica, detém no mundo. E isso, por via reflexa, também influencia e sempre influenciou e sempre influenciará na escolha, né, de todos os papas, que se dá por meio da sé vacante ou sede vacante, é quando um papa morre ou quando um papa renuncia, como é o caso de Bento XVI, que renunciou, ou renunciara. E aí, você observa, na linha do tempo, que se fizermos aqui uma métrica, se fizermos uma simples análise, uma simples equação, pelo menos dos 4 últimos papas, da trajetória dos 4 últimos papas, começando de João Paulo II até o atual, qual seja Leão XIV, a gente vai observar algo muito interessante. A gente vai observar algo em comum, ou seja, no método de escolha dos respectivos papas, bem como se observarmos o contexto geopolítico da época do Papa João Paulo II, iremos cair notadamente dentro da Guerra Fria. Para quem não sabe, Guerra Fria é aquela guerra ideológica traçada entre os Estados Unidos e a União Soviética, ex-União Soviética, atual Rússia de Vladimir Putin, onde a ex-União Soviética defendia o comunismo, o socialismo de Marx, e do outro, os Estados Unidos defendendo o capitalismo. Essa ideia idealista, essa guerra ideológica, que também, por via reflexa, é responsável pelo radicalismo da extrema-direita e esquerda-direita. E aí, quando a gente observa, por exemplo, o contexto geopolítico em que se dera o papado do saudoso Papa João Paulo II, a gente observa que João Paulo II tivera seu papado traçado pelos contornos e alcances da Guerra Fria. E o objetivo de, naquele período, eleger o respectivo Papa João Paulo II, foi exatamente com o objetivo de a Igreja Católica tentar pacificar dada a guerra. E aí veio o sucessor do Papa João Paulo II, a saber, Bento XVI, que não era, em tese, seguidor de nenhuma ordem, mas dizia que seguia a ordem dos bispos. A ordem dele era dos presbíteros, ou seja, seguia a ordem dos bispos de Roma. E ele fora eleito naquela ocasião exatamente para um contexto em que a América Latina vivia e observava a ditadura, né, de Hugo Chávez.
E ele fora um fervoroso crítico da esquerda da época. Então vejam que se o seu antecessor, a saber, João Paulo II, fora eleito para tentar pacificar os conflitos da Guerra Fria, do outro, o seu sucessor, a saber, Bento XVI, fora nomeado dentro do contexto geopolítico em que a América Latina estava naquelas ditaduras de Hugo Chávez, a esquerda, o crescimento da esquerda extremista na América Latina. E, se você observar, o Papa Bento XVI, ele combatia e era um fervoroso crítico da esquerda extremista da América Latina, notadamente da política nem um pouco ortodoxa de Hugo Chávez. O Papa Bento XVI, renuncia e a Cúria Romana escolhe doravante o Papa Francisco, seguidor da ordem de Santo Inácio de Loyola, ou seja, um grande protagonista, criador da ordem dos jesuítas. E aí você começa a entender o verdadeiro espírito da coisa. O Papa Francisco é escolhido para dar o primeiro passo para a construção de uma igreja sinodal, ou seja, uma igreja em que, diversamente do antecessor Bento XVI, que era um conservador, como eram os fariseus da época, Bento XVI, para além de ser um fervoroso crítico da esquerda extremista da América Latina, ele também era um conservador. E o contexto em que Bento XVI ministrara o seu papado foi exatamente dentro daquele contexto em que a Cúria Romana estava sendo acusada de crimes sexuais, de pedofilia. E aí vem seu sucessor, a saber, o Papa Francisco, da ordem de Santo Inácio de Loyola, do espanhol, Inácio de Loyola, que junto com os estudantes da Universidade de Paris, à época, fundaram a ordem dos jesuítas. E para quem não sabe, a ordem dos jesuítas, em que pese, fora criada exatamente, e não à toa também nesse mesmo período, fora criada a Igreja de Jesus em Roma. Mas a ordem, o objetivo da criação ou instituição da ordem do jesuíta, para quem o saudoso Papa Francisco fazia parte, era exatamente para tentar combater o êxodo ou a migração de católicos para o protestantismo. Exatamente isso. O jesuíta tinha como objetivo fundamental tentar frear a evasão, tentar frear o êxodo ou a migração de católico para o protestantismo e até mesmo para o islamismo, que é hoje considerada a segunda maior religião monoteísta do mundo. Ou seja, entre as três maiores religiões monoteístas do mundo, a saber, o cristianismo está aí com cerca de 2,5 bilhões no mundo. A segunda, o islamismo, se aproximando de 1,5 bilhões, e as estatísticas e prognósticos em que pese apontam que até aí, em 2050, o islamismo tende a se igualar ao cristianismo. A terceira, do ranking, não obstante mais longínqua, antiga, a saber, o judaísmo, com cerca de 13 milhões de semitas, judeus ou hebreus, que são sinônimos entre si, cuja maioria, em que pese, reside exatamente no Estado soberano de Israel, onde está sendo duelada essa guerra de titãs desde ido de 7 de outubro de 2023, onde somente na faixa de Gaza e na Cisjordânia morreram mais de 50 mil pessoas. Veio, portanto,
fácil. E não é à toa. Toda escolha, todo conclave se dá dentro de um contexto político, jurídico e econômico. E o Papa Francisco veio exatamente por ser seguidor da ordem dos jesuítas, por ser seguidor da ordem de Santo Inácio de Loyola, o grande espanhol, criador da ordem dos jesuítas. Ele veio exatamente para tentar frear a migração de católicos para o protestantismo e para o islamismo, dentre diversas outras religiões. E aí, com o advento do novo Papa Leão XIV, o cenário salta aos olhos. O cenário é outro. O cenário passa a ser os efeitos das políticas nem um pouco ortodoxas do atual presidente norte-americano, a saber, Donald Trump, que vem governando com mãos de ferro desde início de janeiro do corrente ano, taxando as importações do mundo, inclusive seus vizinhos México e Canadá, ameaçando a tornar o Canadá em mais um estado independente dos Estados Unidos, ameaçando tomar o controle do canal do Panamá, ameaçando expulsar os palestinos da faixa de Gaza e construir um resort de luxo juntamente com Elon Musk naquela região, comprando briga com a UE, Organização União Europeia, fazendo com que a União Europeia aprovasse um pacote bilionário para dar início a uma verdadeira corrida armamentista para tentar se proteger de seu maior inimigo, a saber, a Rússia de Vladimir Putin. Pois ali, naquela região do leste europeu, onde está a Rússia, a Ucrânia, os países bálticos, Letônia, Estônia, Lituânia, antigas repúblicas soviéticas, do outro a Hungria, do outro a Belarus. A Ucrânia ali serve de escudo, não somente para proteger Putin de seus inimigos, pois o território da Rússia é uma planície, e para chegar em Moscou, para chegar no Kremlin, qualquer inimigo chega rápido se não tiver a barreira da Ucrânia, e esse aí é o maior objetivo e é o maior arqueocausa da guerra da Ucrânia, é usar a Ucrânia como escudo para proteger a Rússia. E do outro lado, com essa nova política nem um pouco ortodoxa de Donald Trump, os europeus estão se sentindo em tese desprotegidos por aqueles que desde o final da Segunda Guerra Mundial vêm nos protegendo, que é os Estados Unidos. Os Estados Unidos rompendo com a OTAN, querendo romper com a OTAN, tirando os Estados Unidos do Tratado de Paris, dizendo que não vai investir R$1 em dólar. Isso aí em contraposição, né, ao BRICS, aos contornos e alcances do BRICS, cujo Brasil faz parte, ou seja, o BRICS composto pelo Brasil, Rússia, Índia, China e Coreia do Sul, e muitos outros que estão aliados sem direito de voto. Mas o BRICS vem ameaçando, né, não somente os contornos e alcances do dólar, como também, por via reflexa, o BRICS também tem um condão de criar uma nova ordem, ou seja, de ameaçar a atual ordem do mundo ocidental. E é esta uma das maiores razões em que justifica essas políticas nem um pouco ortodoxas tomadas por Trump desde 20 de janeiro nos Estados Unidos. Veio, portanto, que essa ideia de igreja sinodal, essa ideia de Estado laico, essa ideia de universalismo cultural, essa ideia de ceticismo da fé, essa ideia de espiral do silêncio, está muito em voga. E por falar em espiral do silêncio, veio à mente Elisabeth Naumann, uma cientista alemã,
cientista política alemã, que criaram a espiral do silêncio, no sentido de dizer que pessoas das mais diversas castas, das mais diversos níveis sociais, culturais, sociais, econômicos, não obstante serem sabedoras que determinada coisa é errada, para agradar determinadas correntes dominantes, vão para as mídias em massa dizer exatamente o que elas querem ouvir, não o que elas precisam ouvir. E é por isso que eu digo que a melhor maneira de dominar pessoas é neutralizando o pensamento delas. E é isso que fazem as grandes correntes dominantes. E quando a gente vê aí essa projeção do papado, né? Começando aí pelo Papa João Paulo II, dentro daquele contexto da guerra, escolhido para combater e pacificar a Guerra Fria da ex-União Soviética. Aí vem o sucessor combatendo aí a extrema esquerda da América Latina, mantendo o conservadorismo, em tese tentando também combater a corrupção da cúria humana nos mais diversos setores, notadamente na área da pedofilia. E aí vem o sucessor de Bento XVI, a saber, Francisco, para quem fazia parte da ordem do jesuíta, tentar frear essa vibe, essa onda de migração de católicos para as demais religiões. Protestantismo, islamismo, judaísmo, etc. E o atual Papa, Leão XIV, que também é da ordem de Santo Agostinho. E para quem não sabe, Santo Agostinho, a teologia de Santo Agostinho, da monística de Santo Agostinho, é tão ampla que ele previu teologia, ele previu dogmas teóricos para todas as correntes, dos calvinistas, dos arminianos, dos anglicanos e até mesmo do catecismo, do espiritismo, do budismo e hinduísmo. É só você estudar que você vai ver que lá tem gosto para todas as seitas, para todos os segmentos teológicos. E o atual Papa, como seguidor da ordem de Santo Agostinho, primeiro Papa norte-americano, não obstante o mesmo vir, tem um grande trabalho na América Latina, notadamente no Peru, mas o fato é que ele foi escolhido para o atual contexto em que o atual presidente dos Estados Unidos vem adotando política nem um pouco ortodoxa. Veja, portanto, o quão importante é você saber os métodos, em tese, nem um pouco ortodoxos, que são utilizados para a escolha de um Papa. Não obstante, sob a perspectiva teológica, sob a perspectiva espiritual, a palavra de Deus dizer que quem deve escolher o Papa é o Espírito Santo. Mas o Espírito Santo sabe que faz, né? Jesus dizia que pode até blasfemar contra o Pai e o Filho, mas jamais contra o poder do Espírito Santo. Pois o Espírito Santo é o conselheiro. É considerado o conselheiro de todos nós. Não à toa, aqui e acolá nos pegamos falando sozinhos, mas não estamos sozinhos. Quando vem aquela hora, aquele tino, aquela ideia, ali é o conselheiro do Espírito Santo que está. E não à toa, Jesus foi pedagógico. Aquele que tiver ouvido para ouvir, ouça o que o dom do poder do Espírito Santo tem para te revelar. Pois é exatamente o Espírito Santo que serve de conselheiro para todos nós. E quando falando de laicitude, né, essa ideia de Estado laico, né, que quando a gente vai lá para o Édito de Milão, de Ido de 313 depois de Cristo, a gente vê lá que ali foi um dos primeiros passos para a instituição, criação do Estado laico, ou seja, o Estado que não tem religião oficial, ou seja, Roma, em Ido de 313, por meio do Édito de Milão, ele libera, ele autoriza a prática de qualquer religião. Não obstante, por meio do Édito de
Tessalônico, de ido de 380 depois de Cristo, ele ter tornado o cristianismo católico apostólico romano como a religião oficial de Roma. E aí, quando a gente avança, a gente observa que, sob a perspectiva do positivismo, a gente tem aí a França como uma grande protagonista, a Revolução Francesa como uma grande protagonista da instituição no mundo ocidental do Estado laico, ou seja, do Estado que não deve ter religião oficial. Os Estados Unidos, desde a França, se levarmos em consideração o início da Revolução Francesa, que se dera de 1789 e encerrada em 1799, temos aí que a França é que deram o primeiro passo para o Estado laico. Não obstante, se levarmos em consideração o final da Revolução Francesa, temos aí que os Estados Unidos, desde 1791, já tinha previsão do Estado laico. Quando vamos para Israel também, não obstante, desde isso de 14 de maio de 1948, ter conseguido a sua independência depois de quase 2.000 anos, ou seja, 20 séculos, expulso de suas terras pelas clássicas diásporas babilônica, romana e do Egito. Somente em Iso de 14 de maio de 1948, Deus permitiu, ou seja, quase 20 séculos, quase 2.000 anos, que os judeus voltassem para a sua terra de Israel, por meio de uma intervenção de um gaúcho brasileiro, a saber, Oswaldo Aranha, que à época presidia o Conselho de Segurança da ONU, e na ocasião convidara a autoridade de Israel e a autoridade da Palestina para criar um Estado para cada um. Na ocasião, Israel concorda com os contornos e alcance de dada proposta e é criado o Estado Soberano de Israel, notadamente em Tel Aviv, em 14 de maio de 1948. Ao revés, os palestinos céticos não concordaram com os contornos e alcances de dada proposta, até hoje continua aí, sem território oficialmente reconhecido pela ONU. E é objeto aí, causa maior desse duelo de titãs, desta guerra que vem sendo duelada há mais de 3 anos, há mais de 2 anos, com mais de 50 mil mortos na faixa de Gaza e na Cisjordânia, cujo primeiro-ministro é Benjamin Netanyahu, que tem o nome aí de uma das 12 tribos de Israel. Veio, portanto, que não é tarefa fácil falarmos de ceticismo da fé, falarmos desse instituto teológico, dessa instituição, a saber, o Vaticano, a Igreja Católica, que conta aí com mais de 2.000 anos, que já enfrentaram e derrubaram ao longo de mais de 2.000 anos reinos e impérios babilônicos, espanhol, império romano, germânico. E para além disso, enfrentaram 4 reformas: reforma protestante, primeira de Martinho Lutero, alemão; segunda dos calvinistas; terceira dos arminianos; quarta do rei Henrique VIII da Inglaterra, os anglicanos. E como contraproposta, como contra-reforma, foi criado o famigerado Tribunal da Santa Inquisição, que só teve o seu fim em 1921, em Portugal. Criado o Concílio de Trento, de Roma, com o objetivo de evitar a saída de católico para a Europa, para a Ásia, para a América, frear que novas reformas insurgissem, em especial expandir o catolicismo para a Europa, a África, em especial a América Latina. Vejo que em cada contexto da cronologia bíblica da Igreja Católica existe um marco temporal. E o direito canônico vem avançando de acordo, ou pelo menos deve avançar, com o contexto social,
político, econômico, jurídico, como a gente pôde aí observar nesse exemplo aí do papado de João Paulo II, cujo contexto era a Guerra Fria entre a ex-União Soviética e os Estados Unidos, e o Papa João Paulo II foi escolhido para pacificar tal conflito. O segundo, seu sucessor Bento XVI, com o objetivo de criticar a extrema esquerda da América Latina, notadamente da Venezuela, política da Venezuela, etc. Combater a corrupção da Cúria Romana e também, né, manter, né, o conservadorismo da Cúria Romana. E vem seu sucessor, Papa Francisco, seguidor da ordem dos jesuítas, tentar coibir a migração, né, ou, por que não dizer, a saída de católico para protestantismo, para o islamismo, o judaísmo, etc. E aí vem o Papa sucessor atual, Papa Leão XIV, diante desse novo contexto aí, geopolítico, onde Trump, desde o dia 20 de janeiro, vem aplicando política nem um pouco ortodoxa. E aí eu pergunto, qual o preço da liberdade? Qual o preço do sucesso? Qual o preço do pecado? E qual o preço da independência? Começo dizendo que o preço do pecado é a morte. Está na Bíblia, o preço do pecado é a morte. Qual o preço da liberdade? Tudo que é novo gera da mais certa resistência, mais jubiloso fascínio. A Revolução Francesa teve como lema liberdade, igualdade e fraternidade. Mas tudo na vida tem um preço, não existe almoço de graça. O preço da liberdade, o preço da informação, hoje, por exemplo, o mundo observa de camarote, esse mundo virtual, eletrônico, onde é uma riqueza de informação e uma pobreza de atenção. Você está sentado, conversando com sua esposa, com seus filhos, com um amigo, e ele está no mundo da lua, olhando aqui o telefone. Ou seja, é uma riqueza de informação e uma pobreza de atenção. Esse é o preço da tecnologia. Pois no passado, o combustível da revolução agrícola era a terra. Quem tinha terra era o dono da cocada preta. O tempo avançou e veio a Revolução Industrial. Com a Revolução Industrial, o combustível era o capital. Quem tinha o capital para comprar máquinas era o cara. Avançou, veio a Revolução Tecnológica. Estamos na Revolução Tecnológica, cujo combustível não é a terra, tampouco o dinheiro, e sim o conhecimento. Então hoje na Revolução Tecnológica, quem tem conhecimento tem poder. E o preço do poder é exatamente, às vezes, em tese, ter o poder e não poder governar. E é por isso que existe um título aí, já publicado, que eu fiz. Triste do poder que não pode governar. Que determinado chefe de governo, chefe de Estado, como Lula, aqui no Brasil, é chefe de governo e chefe de Estado. É presidente da República, tem um poder, mas não pode governar, pois depende do centrão. É por isso que eu digo, triste do poder que não pode governar. E aí o preço, eu pergunto, qual o preço do poder? O preço da liberdade. A gente vê aí a independência, né, das colônias americanas, a independência do Brasil, independência ou morte. E quando se fala, né, independência do Brasil, de Portugal, da capital de Portugal, é uma independência que deixa muito a desejar. Que independência é esta
que os brasileiros até hoje sentem necessidade de morar e estudar em Portugal. Que independência é essa em que os brasileiros sentem necessidade de ir para a Europa, para Portugal, ganhar em euro? Que independência é essa em que, não obstante alguns países do Reino Unido terem conseguido a sua independência, mas continuam dependente do Reino Unido? É uma utopia. E quando estamos a falar da laicitude, ou seja, do Estado laico, que consiste exatamente naquele Estado em que, assim como o Estado não pode intervir nas religiões, por via reflexa, as religiões não podem também intervir nas questões do Estado. O Brasil é um Estado laico, pois existe, no mínimo, previsões no artigo 19 da Constituição Federal, artigo 5º, que trata de um Estado laico, né, que vai, por exemplo, para o Estado, para o artigo 19 da nossa Constituição Federal de 1988, assim assevera, abre aspas, é vedada a união aos estados, ao Distrito Federal e ao município, a estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com eles ou em seus representantes relações de dependência ou aliança, ressalvadas as formas da lei, a colaboração e o interesse público. Ou seja, essa ressalva aqui é no caso, né, dos cultos religiosos. Por exemplo, existem algumas religiões, como por exemplo o Testemunho de Jeová, que não trabalham no sábado, é porque Deus criou os céus e a terra em 6 dias e deixaram o 7º dia para descansar, ou seja, o Shabatá dos judeus, o Shabatá dos muçulmanos. E essa é a exceção que fala aqui. Quando a gente vai lá para o artigo 5º da mesma Constituição, o artigo 5º diz, abre aspas, artigo 5º, inciso 13, é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão. Não, esse aqui não. É o... o artigo 5º. Artigo 5º. É o artigo 5º, inciso 6º. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e a sua liturgia. Veio, portanto, que a nossa Constituição é laica. Ela prevê o Estado laico, ou seja, um Estado em que não existe religião oficial. Não obstante, em tese, na prática, tem que dizer uma síntese estreita que existem alguns paradoxos que merecem destaque, bem como, quando a gente observa aí
as tentativas de alguns estados, notadamente do Nordeste, em aprovar lei a nível estadual para obrigar a leitura da Bíblia nos presídios, como remissão de pena. E, para além disso, também a gente já viu projetos aí tramitando no sentido de ser obrigatório a leitura da Bíblia nas escolas. E aí existe um ceticismo do próprio Estado representado pelo Ministério Público, alegando a violação ao princípio da laicidade do Estado brasileiro, alegando que o Estado é laico e não existe religião oficial, e o fato de, em tese, obrigar determinada pessoa, ou seja preso, seja alunos nas escolas, a seguirem determinado dogma, ou seja, seguir o cristianismo, em tese estaria violando o princípio da laicidade. Mas quando a gente observa, notadamente em quase todos os tribunais, Ministério Público, que são parte integrante, né, do Poder Judiciário e representante do Estado, o Estado juiz, a gente observa que existe uma cruz em todas as presidências, até em muitos órgãos estaduais, municipais, federais, você vê isso. E se de um lado o Ministério Público se insurge, né, contra um projeto para estimular e obrigar o uso de Bíblia para os presos em troca de remissão de pena, bem como o uso obrigatório nas escolas, com a alegação de que feriria o princípio da laicitude. Entra num paradoxo quando a gente observa, né, que é impossível dividir o joio do trigo, ou seja, haver um Estado laico na acepção jurídica do termo, em que o Estado não intervém nas questões religiosas, assim como as religiões não intervêm nas questões do Estado. A gente está vendo aí esse extremismo aí, essa bipolaridade aí na política, que salta aos olhos. Líderes religiosos de todos os viés, dando opiniões nas questões do Estado, o Estado dando opinião nas questões religiosas, e isso, em tese, viola também, né, o princípio da laicidade. Quando a gente tem em mente que o édito de Iso de 303 depois de Cristo, de Milão, foram um dos primeiros que deram o primeiro passo para esse Estado laico, ou seja, um Estado em que não deve ter religião oficial. Então observa o Brasil hoje, esse sincretismo religioso, as matrizes africanas, religiões de matriz africana. Isso nos remonta, né, e nos remete para o verdadeiro espírito da Igreja Sinodal, que o que importa é a fé. Existe uma grande diferença entre ser crente e cristão. Cristão é só aquele que segue Cristo. Crente é todo aquele que crê. Todo ateu é crente. Pois para ser crente, basta acreditar em algo. Buda acreditava que comer fezes de animal, fezes de pássaro, ele poderia atingir a luz. Todo extremista, todo terrorista é crente, pois ele acredita que se ele se implodir, ele vai para lá. Todo extremista é crente. Todo ateu é crente, seja agnóstico, pelo viés teísta ou ateísta, pois para ser crente basta acreditar em algo, como o Buda acreditava que comer fezes de ave poderia levá-lo ou alçá-lo à luz. Então essa ideia de Estado laico, em tese, é um paradoxo, gera um paradoxo. Quando na verdade, o que a gente observa é que
existe mitigação ou relativização de dado comando, de dado princípio do Estado laico, a depender do interesse, a depender da conveniência. E é por isso que a Elizabeth Naumann foi a pedagógica de dizer que pessoas das mais diversas castas de nível culturais, sociais, econômicos, políticos, não obstante, de um lado, serem sabedores que determinada coisa é errada, mas vão para as mídias em massa dizer exatamente o contrário, ou seja, o que as correntes dominantes querem ouvir. E são com essas singelas palavras que concluo o presente estudo, no sentido de dizer que a mesma arma, o mesmo poder e o mesmo conhecimento que liberta, cura e salva, ao revés, se não bem utilizado em prol daquilo que revela a vontade e o propósito de Deus, à luz da lei de Deus e da lei dos homens, por via reflexa, poderá ter o condão de aprisionar, destruir e até mesmo matar. Pense nisso. Pessoal, ficando por aqui, não tive a menor pretensão de esgotar a matéria, tampouco Fernando Américo aqueles que pensam sentido contrário, pois isso é a democracia. Apenas jogar a luz de Santo Agostinho, um tema sensível, porém importante, notadamente nesses dias tão sombrios, de tanto ceticismo da fé, da cultura, da democracia, das ideias, etc. Se gostar do presente vídeo, se inscreva no presente canal, convido o maior número de pessoas para fazer o mesmo, aperte o sininho para ser avisado para os próximos vídeos que irei postar, e se tiver vontade, deixe seu comentário de forma educada, respeitosa e elegante, e diga o que você acha. Você acha que o Brasil é um Estado laico? Diga sim ou não. Até a próxima e fique com Deus.